Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho dar início à nossa leitura dos contos que compõem a coletânea O Aleph, de Jorge Luís Borges. Nós escolhemos para esse primeiro mês ler os 2 primeiros contos e nos meses subsequentes 3 contos cada mês até o final. São 17 contos. E eu acho que nós não poderíamos ter feito escolha melhor do que essa. 2 contos exatamente logo de início. Porque os 2 contos que abrem o Aleph são extremamente significativos e, de certo modo, uma metonímia do que será a obra do Borges. Porque neles encontramos as 2 principais vertentes da sua literatura. O Borges é sempre visto como um escritor algo cerebral, um escritor de vocação cosmopolita. Mas a verdade é que ele está muito ligado, seja por conta da sua ancestralidade, seja por conta dos seus interesses literários e cotidiano, com a história da Argentina. E essa história o marca e o inspira a contar várias histórias literárias que têm a ver com esse passado que ele tende a tornar algo mítico. Nós temos aqui então as principais vertentes, quais sejam essa literatura livresca, cheia de referências eruditas, que vê o mundo muito associado ao livro e à leitura, que fala do infinito, da eternidade, dos limites do conhecimento e da vida. E de outro lado, essa literatura que exalta a braveza, a coragem, os feitos heróicos dos gaúchos nos pampas. Essa literatura que vê esses homens rústicos, né, comandando as suas tropas, comandando os seus bandos, por que não, quando são contrabandistas, e se batendo em duelos, matando uns aos outros em brigas muito heróicas, muito cinematográficas. Isso vai estar sempre presente na obra do Borges, esse tipo de cenário. E aqui nós temos os dois. E o Borges não deixa de ser metafísico, não deixa de ser livresco, como nós veremos quando fala dos Pampas também. Então tá. Essas informações preliminares a respeito das 2 principais vertentes da obra do Borges, eu tirei aqui deste livro, Por que Ler Borges, da Ana Cecília Olmos, que é uma ótima introdução ao universo do escritor, me ajudou bastante. Esse e-book está disponível na Amazon de graça, então vale a pena conferir. Em O Imortal, que é o conto que propriamente inaugura a coletânea, nós temos a história de um manuscrito. A princípio, há um prólogo em que sabemos a partir de várias referências circunstanciais, e aqui é importante notar isso, há várias referências circunstanciais relativas ao modo como esse manuscrito foi encontrado. Um manuscrito que foi encontrado dentro de uma edição histórica da Ilíada de Homero, traduzida pelo poeta romântico Alexander Pope, comprada por uma princesa em um antiquário, cujo antiquário era alguém de muitos saberes, alguém de uma personalidade e origens quase míticas. No meio desse livro, ela encontra esse manuscrito e o entrega a quem será o narrador dessa história, quem vai se incumbir de reproduzir o manuscrito para que nós leiamos. Eu acredito que esse excesso de referências circunstanciais a lugares, pessoas e tempos é um modo do Borges levar o leitor a crer que o que se seguirá, que é tão fantasioso, é verdade. É um modo de dar credibilidade à história que será narrada, assim como antigamente se valiam do expediente de dizer que aquela fora uma carta encontrada num baú secreto que contava aquela história, ou que dizia que alguém muito famoso, mas que não pode se revelar, contou aquela história ao narrador e ele passa a reproduzi-la. Tudo de modo a dizer que não se trata de mera ficção. Depois disso, nós temos 5 sessões, é um conto longo, até para os padrões do Borges, em que esse manuscrito propriamente dito vai se desdobrar. E nele nós vemos a história do Marco Flavínio Rufo, um tribuno de uma legião romana que estivera envolvido em batalhas no norte da África, em especial no Egito, e estava ali num momento muito cansado, muito desanimado, extenuados ele e os companheiros por conta de doenças e feitiços, quando chega um homem vindo do extremo oriente, de lá da banda direita do rio Ganges, procurando um rio, um outro rio, mas na banda ocidental do mundo, um rio onde as águas levariam os homens à imortalidade
e à margem do qual se ergueria a famosa Cidade dos Imortais. Esse homem vem ferido, não sobrevive muito tempo depois de revelar esses fatos ao Marco Flavínio Rufo, mas a verdade é que o Marco Flavínio Rufo fica inoculado com essa ideia, começa a pesquisar e começa a preparar uma expedição que parta rumo a essa Cidade dos Imortais. E eles partem. Eles partem e para chegar lá, né, nesse lugar tão ao ocidente do mundo conhecido, e esse mundo é a antiguidade clássica que se ergue ao redor do mar Mediterrâneo, eles precisam atravessar desertos cada vez mais hostis, habitados por povos que são sempre mais bárbaros, selvagens e, por que não dizer, monstruosos. E, obviamente, essa jornada cobra o seu preço. O grupo vai se dispersando, homens vão morrendo, homens vão enlouquecendo. Por fim, fazem um motim, o Marco Flavínio Rufo precisa escapar sozinho. E chega um momento em que ele está ali escaldado pelo sol, ele perde o controle dos seus próprios sentidos, e isso é bem importante, né? Esses momentos em que se perde o controle da razão, dos sentidos, em que se entra num estado onírico, adormece e por fim acorda dentro de um nicho escavado na montanha. É interessante a expressão que o Borges utiliza para descrever esse nicho, era um nicho úmido, né? Ele não tinha tantas arestas, porque tinha sido esculpido pelas águas. E ali ele percebe que há outros nichos, que há buracos na areia. Desses buracos emergem trogloditas. Trogloditas são aqueles que vivem no subterrâneo. Trogloditas de pele cinza e despidos de toda roupa, estranhíssimos. Há um riacho atulhado de escombros e, por fim, uma cidade. Na verdade, ele já está no Rio da Imortalidade e diante da Cidade dos Imortais. Demora algum tempo para que ele finalmente avance e beba das águas desse riacho, se banhe nelas. Finalmente ele o faz. A relação com esses trogloditas ainda é bastante precária, eles não conversam, eles não se dirigem diretamente a ele, e ele tampouco pode fazer isso da sua parte. Mas a verdade é que um dia ele parte, já tendo passado pelas águas do Rio da Imortalidade, rumo à Cidade dos Imortais. Alguns trogloditas o acompanham voluntariamente, e por fim ele chega à noite, e é importante isso, ele chega às portas da Cidade dos Imortais à noite, como querendo dizer que a esse tipo de lugar só no escuro e no impreciso da noite se pode chegar. E quando chega, vê que a cidade se ergue sobre uma meseta, que é uma espécie de planalto erguido na pedra, né? E as bordas dessa meseta o impedem de entrar, são como muros altos da cidade. Então é preciso dar mais um passo. É preciso ir para o subterrâneo e no subterrâneo conseguir chegar de baixo para cima dentro dessa cidade. E aí, essa descida aos infernos, outra referência literária, ele precisa fazer sozinho, porque nenhum troglodita o acompanha. E ele desce em subterrâneos que são cada vez mais profundos, labirínticos e escuros. A descrição deles e da sucessão dos obstáculos encontrados é muito interessante, até que finalmente consegue chegar ali na Cidade dos Imortais. É uma cidade desabitada e que o desconcerta e terrifica, digamos assim, porque tem uma arquitetura muito particular. É uma arquitetura feita de lances sem finalidade. Vocês sabem que é próprio da arquitetura não apenas ornamentar o espaço, mas conjugar forma com função. Ali, naquele lugar, a forma está dissociada da função. Escadas não sobem de baixo para cima, mas se erguem de cima para baixo, indo a lugar nenhum, ou na diagonal, dos lados, de banda, enfim. Nada faz sentido. E é um lugar aterrador. Não se quer ficar ali. Suspeita-se de que a mera existência daquele lugar perturbe a ordem universal. E aqui a gente já consegue ter um vislumbre do que será essa imortalidade e suas consequências discutidas pelo Borges. Ele chega à conclusão, o Marco Flavínio Rufo, de que aquela foi uma cidade construída por deuses, deuses que morreram, deuses que na verdade eram loucos. Enfim, ele precisa voltar, consegue voltar, e quando volta, ali à margem da meseta, à sua borda, ele descobre que um dos trogloditas o esperava. E esse gesto lembra do cão Argos, do Ulisses da Odisseia, que é fiel e espera o Ulisses ao longo de toda a sua jornada. E por isso, ele se dirige ao troglodita chamando-o de Argos.
A princípio, isso não produz qualquer efeito, mas a verdade é que é um ponto de virada na narrativa, porque aqui é inserido Homero. Passa-se algum tempo, ele convive ali com os trogloditas, e um dia, por conta da chuva, esse troglodita chamado Argos finalmente desperta para poder se dirigir ao Marco através de palavras, e aí revela que ele, na verdade, é Homero. Ele escreveu a Ilíada e a Odisseia lá no passado. Mas porque ele era Homero e se tornou um troglodita, o que aconteceu no meio do caminho? Na verdade, todos aqueles trogloditas eram os imortais que viviam e que ergueram aquela cidade, portanto, viviam desde sempre. Em alguns casos, poderiam ter sido um dia mortais. E eles passam a explicar, aí o conto se torna assim mais especulativo. Eles passam a explicar ao Marco Flavínio Rufo que, na verdade, aquela cidade que ele visitara é a segunda cidade, a verdadeira cidade mítica dos imortais. Ela fora construída no passado, eles não ficaram satisfeitos com ela, decidiram derrubá-la, e sobre as suas ruínas, em homenagem aos deuses irracionais, eles construíram essa nova cidade cuja arquitetura é desprovida de funcionalidade. Na verdade, eles perceberam que num mundo em que o tempo é infinito, em que há a imortalidade, nesse mundo tudo acaba por se equivaler, tudo acaba por se anular mutuamente. Portanto, não há moral possível, porque méritos e deméritos acabam se compensando. Não há empresa possível, não há ação visando a uma finalidade que seja útil, porque ao fim e ao cabo, alguma coisa virá e vai anulá-la. É como se aquele sentido de permanência que todo ato finalístico busca fosse sempre frustrado. Então eles começaram a desistir, primeiro da moral, depois da ação e por fim da palavra. Afinal de contas, o verbo transita do sujeito ao objeto. Também ele é finalístico. Mas, num tempo infinito, isso não vale de nada. Eles se refugiaram, então, no mais puro pensamento, num estado meditativo. E nesse estado meditativo passaram a viver até que um estímulo sensorial como a chuva os fez despertar e ele pôde se dirigir ao Marco Flavínio Rufo. Temos então aqui essa ideia de uma imortalidade, de um tempo infinito, em que tudo pode acontecer e, portanto, dentro do qual tudo se anula mutuamente, dado determinado período de tempo. Nesse sentido, todos os homens podem um dia, na verdade, deverão um dia ser Homero. Todos os homens têm a chance de viver todas as vidas. O estranho não é que aquele troglodita seja Homero. Estranho seria se ele não fosse dado o tempo infinito no qual ele vivera. Aí então, o Marco Flavínio Rufo decide partir de volta às suas terras, sendo agora um imortal. E como um imortal, dado esse espaço de tempo tão dilatado, ele passa a viver as mais inumeráveis vidas. E a gente vai conhecendo aqui, numa das sessões do livro, quais vidas foram essas. E essas vidas vão se aproximando do tempo presente, até um momento em que nós temos a impressão de que o Marco Flavínio Rufo poderia ser o antiquário Cartafilos, que no fim redigiu, deixou esse manuscrito dentro da Ilíada e o entregou à princesa, que por sua vez o entregou a nosso narrador. Mas a verdade é que esse manuscrito mesmo revela que o Marco Flavínio Rufo descobre um dia que nesse mundo imortal, em que tudo acaba por se equivaler, existe também um rio da mortalidade. De modo que um dia, como que por acaso, ele se banha nas águas do rio e se vê de novo mortal. Se existe o rio da imortalidade, é preciso existir o seu oposto, o rio da imortalidade. Mas aqui o Borges já introduz um paradoxo, uma perplexidade no leitor. Afinal de contas, é próprio da imortalidade o seu caráter irrevogável. Como assim, então, dentro dela se esconde a mortalidade como condição necessária? É próprio da mortalidade o seu caráter precário. Como então é possível dela surgir a imortalidade? Por fim, no conto, nós temos um pós-escrito acompanhado de uma nota de rodapé fictícia que traz uma opinião do Ernesto Sábato, que nos leva a duvidar da autoria daquele manuscrito, a encontrar nele várias interpolações, várias citações oriundas de diferentes escritores.
E aqui o Borges já começa a associar de modo muito expresso a sua ideia livresca do mundo com essa perplexidade e essa dinâmica da imortalidade. Afinal de contas, no final das contas, Marco Flavínio Rufo, todas as pessoas elencadas ao final do manuscrito, possivelmente o antiquário Cartafilos, possivelmente o homem que padecia lá nas terras do Egito e que contou para ele sobre a cidade dos imortais, possivelmente ele é também o troglodita, possivelmente ele é também o próprio Homero. No fim das contas, todo mundo é tudo. E aí a gente consegue talvez avançar uma possibilidade de resposta para aquela perplexidade inicial da imortalidade que contém o mortal. Afinal de contas, Homero aqui simboliza, indica a glória da tradição literária que se pretende duradoura no tempo e, por que não dizer, imortal. Só que Homero, ele ganha essa imortalidade na medida em que ele é lido pelas sucessivas gerações mortais, que essas gerações mortais, por sua vez, escrevem inspiradas pelo que ele escreveu, por sua vez são lidas por outros leitores e assim sucessivamente. Talvez esteja aí nessa tradição literária uma imagem eficiente que nos ajude a sair daquela perplexidade inicial. O que eu acho muito interessante aqui é como o Borges não é apenas cerebral. Como esse conto não é uma mera desculpa para uma especulação metafísica. O Borges é muito eficiente aqui em construir uma atmosfera de brumas, de passado, uma atmosfera onírica, simbólica, em que as imagens que apontam para a imortalidade e sua complexidade, elas são muito mais do que as palavras em que elas estão expressas. O que eu quero dizer com isso? O Borges consegue sim fazer um discurso mais propriamente filosófico, feito em palavras a respeito da imortalidade, essa questão da finalidade e por aí vai, mas com as imagens e atmosferas e sequências de fatos que ele engendra na narrativa, ele forma símbolos, por que não dizer, maiores, superiores às próprias palavras e que por isso conseguem abarcar melhor a complexidade do que é dito. É a partir desses símbolos que a gente consegue fazer as interpretações pessoais e avançar sobre aquilo que o próprio Borges não disse, mas que ele constituiu o ponto de partida. Eu aproveito para trazer aqui também algumas observações que a nossa colega Aline Aimé fez no seu vídeo para o Imortal, vou deixar a referência aqui embaixo, e que eu não tinha prestado atenção. Depois de ler e me envolver tanto com o conto, eu havia me esquecido da epígrafe. E a epígrafe é especialmente importante, porque a epígrafe alude ao fato de que não há nada de novo na Terra, né? De que se a gente descobre algo como uma novidade, é porque, na verdade, havíamos esquecido dela, ela já existia. E isso ilumina a leitura do conto. A Aline também faz referência aqui, e isso eu já tinha intuído e ela explicitou, que esse Marco Flavínio Rufo, ele lembra a figura do judeu errante. E nessa figura, a imortalidade é vista como castigo. O que é a figura do judeu errante? O judeu errante seria o porteiro do palácio de Pôncio Pilatos. Quando Cristo estava ali carregando a sua cruz, esse porteiro fustigou Cristo para que ele andasse mais rápido. Então Cristo teria lançado uma maldição sobre ele, dizendo algo como que andaria mais rápido, mas que ele ficaria ali na terra esperando até a sua segunda vinda. E desde então esse judeu errante passou a perambular pelo mundo sem descanso, sem o descanso da mortalidade. A outra coisa que a Aline ressalta, e que eu já meio que antecipei na minha exposição. Para o Borges, então, a imortalidade, ela se realiza na espécie. Ao fim e ao cabo, é toda a humanidade que escreve e é toda a humanidade que lê dentro da tradição literária. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para uma imagem. Há um momento aqui em que o Argus está escrevendo na areia e os símbolos que ele escreve são incompreensíveis. E essa imagem me lembrou bastante de uma passagem da Bíblia contida
no livro de João, no capítulo 8, entre os versículos 1 e 11. É o episódio da adúltera, contra a qual Cristo chama a se lançar a primeira pedra. Quando Cristo é abordado para resolver aquela situação, ele está escrevendo na areia. Talvez seja o único episódio em que Cristo, o Deus feito homem, escreve. Só que não é dito o que Cristo escreveu. Isso foge à nossa compreensão, portanto, como fugiam os símbolos do troglodita. E depois a narrativa bíblica avança e ficamos sem saber mesmo o que estava escrito. Mas é como, né, se contraposto a esse episódio, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, Cristo, que é homem Deus, estivesse escrevendo a nova lei. Afinal de contas, o outro momento em que Deus escrevera nas Escrituras fora sobre as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E aqui ele estaria escrevendo um novo mandamento, talvez o mandamento do amor, de uma forma mais suave, menos dura do que a pedra, mais evanescente. Afinal, escreve sobre a areia, nem é necessário nos revelar exatamente o que foi escrito. Depois, a gente passa para o conto O Morto. Esse conto é extremamente importante e eu descobri ainda mais importante na medida em que eu o pesquisava aqui na biografia do Borges, porque ele traz muito desse conflito essencial que moveu o Borges e que inspirou a sua literatura. O Borges era filho de pais e avós e bisavós, uma família extensa, ancestrais em geral, ou muito intelectualizados, muito eruditos, ou muito ligados à fundação da Argentina, às batalhas que constituíram a independência e o Estado Nacional. Portanto, havia um histórico de bravura e de coragem, ao mesmo tempo que um histórico livresco. E o Borges é a síntese dos dois. Porque o Borges, apesar de ser livresco, apesar de ser mais dado ao conforto do lar, afinal os livros são lidos dentro de casa, ele tinha dentro de si essa ideia de bravura que ele precisava honrar em relação aos seus antepassados de algum modo. E ele o fazia não através dos próprios atos, o Borges não se envolveu em bandos de tropeiros, mas ele o fazia através da literatura, e O Morto é um exemplo disso. E aqui também nós temos um cenário que será muito importante para o Borges. Por quê? Porque o Borges, por conta das temporadas que ele passou no exterior e também por conta de viver mais dentro de casa, ele, quando volta para a Argentina ali na juventude, ele se surpreende com o lugar. Porque há um influxo de imigrantes muito forte no início do século XX que moderniza aceleradamente a cidade de Buenos Aires e que descaracteriza a composição social feita antigamente, sobretudo de crioulos, né, que eram os descendentes dos espanhóis, a sua família era uma família crioula típica, e que passa agora a ser originária de vários países, de vários imigrantes diferentes. Então ele tem uma atitude meio conservadora em relação a uma Buenos Aires que ele passa a idealizar, que seria a Buenos Aires da sua infância, com uma composição social mais afim com a de sua própria família, e menos moderna, mais pacata. E nesse novo cenário, o lugar que passa a representar isso são os arrabaldes, as periferias, os subúrbios da cidade, onde a modernidade ainda não chegou com toda a força. Ao mesmo tempo, esses arrabaldes são a fronteira, a transição para um outro lugar mítico, que são os Pampas, onde todos esses atos de bravura são desenvolvidos. Aqui nós temos, então, a história do Benjamin Otálora, cuja história toda nos é contada no primeiro parágrafo. De novo, o Borges se vale de um expediente da literatura antiga para introduzir a sua história. Ele era um compadrito, né, um sujeito comum ali dos arrabaldes de Buenos Aires, mas que tinha em si uma vontade de coragem. O Edwin Williamson vai dizer aqui, associando-o a Nietzsche, uma vontade de poder. E aí, ele um dia acaba podendo praticar um ato de bravura, e por conta desse ato de bravura ele se vê motivado a se envolver num bando de tropeiros. A primeira tarefa que lhe confiam, ele vai executá-la e já se vê sob a oportunidade de integrar o grupo de uma outra figura ainda mais mítica do que a anterior, que lhe confiara a tarefa, chamado Azevedo Bandeira. Esse Azevedo Bandeira era um líder de tropa e contrabandistas com origens quase míticas ali no Rio Grande do Sul. E o Benjamin Otálora quer se somar a esse grupo que ele vê de grande valor. E ele faz isso e passa a ter um papel de grande destaque nesse grupo. Ele vai, né, de função em função, e a verdade é que ele ambiciona tomar, usurpar
o lugar desse Azevedo Bandeira. E o símbolo disso é tomar sua mulher, o arreio do seu cavalo e o seu próprio cavalo, um alazão deslumbrante. Ele vai fazendo isso. E a oportunidade parece perfeita porque o Azevedo Bandeira cai doente. Ele parece estar na iminência de conquistar a usurpação desse posto de mando. Ele não acha suficiente a doença do Azevedo Bandeira, ele precisa se aliar a alguém, ele se alia a um homem de confiança do Azevedo, Soares. Tudo está pronto para que a sua vontade se concretize. Porém, no momento final, no momento derradeiro, o Azevedo Bandeira se levanta, descortina a armadilha que ele havia armado e assassina o Otálora. Na verdade, desde o princípio, o Azevedo Bandeira sabia o que o Otálora queria fazer, permitiu que ele o fizesse só para, no momento final, ter o prazer de literalmente cortar as asinhas dele. O que nós temos aqui, então, é muito potente, inclusive do ponto de vista metafísico. Primeiro, nós temos a questão imagética. De novo, o Borges é muito eficiente ao criar essas imagens para o leitor. Nós temos essa imensidão dos Pampas, esse lugar que chama para a prática do ato heróico, do ato grandioso. Não é apenas um lugar, é um lugar que ativamente exerce uma influência sobre os argentinos, e alguns argentinos não conseguem resistir, sucumbem e se tornam tropeiros ou contrabandistas e se envolvem nesses atos de bravura, como o fez o Benjamin Otálora. E dentro desse cenário, então, heróico, que portanto remete ao épico e já caminha rumo ao metafísico, nós temos essa figura do Azevedo Bandeira, em contraste com a desdita da vida do Benjamin Otálora. Como não pensar em Azevedo Bandeira como sendo Deus? E na desdita de Benjamin Otálora como sendo a vida humana e o seu insucesso intrínseco, a sua frustração intrínseca. Há aqui dois temas muito caros à literatura: a roda da fortuna, a precariedade da fortuna e a desmedida humana, a híbris dos gregos. Há até inclusive um caráter trágico do Benjamin Otálora, porque diferentemente da tragédia mais contemporânea, não há aqui uma crise da vontade, há uma crise do conhecimento. O Benjamin Otálora se dá mal porque ele não conhece os fatos. E então nós temos essa figura de um Deus que permite, que evoca através da natureza o ato heróico, o ato grandioso, a ambição humana, que permite que essa ambição humana se desenvolva para só no final ter o prazer de impedi-la, de frustrá-la. Ora, um Deus assim descrito parece mais um Deus sádico, e a criação assim engendrada mais parece um sistema de erros desde o começo viciado. Afinal de contas, se tratasse apenas de evitar o orgulho e a ambição desmedida, não seria melhor e mais eficiente que essa ascensão meteórica do Benjamin Otálora tivesse sido podada logo no início? Por que esperar o momento derradeiro para só assim, num espetáculo, abrir a armadilha e deixá-lo cair nela? Não há aí um pouco de sadismo? Seria Deus o Criador um Deus sádico ao construir o universo a partir dessa dinâmica? Vejam só, o Borges aqui, ele não vai só do local para o universal. É como se ele desse um salto e fosse logo em direção ao propriamente cósmico. Eu já havia associado o Azevedo Bandeira com Deus e a desdita do Benjamin Otálora com a vida humana quando eu vim aqui para o Edwin Williamson e fui consultar o que ele havia dito a respeito de humor. Que ele havia dito muita coisa. Muito mais coisa, inclusive, do que sobre o imortal. Justamente porque é um conto que representa muito da vida e dos conflitos que enfrentou Borges. Aqui nas páginas 95, 96 e 97, ele vai contar a respeito da primeira experiência sexual do Borges. O Borges morava na Suíça, chegou um momento ali, acho que por volta dos seus 18 anos, o pai perguntou para ele assim, se ele já tinha se iniciado sexualmente. O Borges disse que não, e aí o pai armou para que ele fosse visitar uma prostituta em Genebra e ter a sua iniciação sexual.
E o Borges obediente foi. Só que chegando lá, alguma coisa deu muito errado. O Borges se deixou tomar pela ansiedade e não conseguiu consumar o ato sexual. Essa primeira vez dele foi muito frustrada e o impactou sobremaneira para o resto da vida na sua relação com as mulheres e com o sexo. E foi muito impactante porque ele voltou, o pai perguntou se tinha dado certo, ele disse que não. Ele ficou muito mal, começou a passar mal. Enfim, a família inteira ficou sabendo do que tinha acontecido, médicos foram chamados, eles foram para um outro lugar na Europa em que haveria águas e ares mais propícios a curar o Borges. Então imaginem, a coisa já não era fácil nesse quarto com essa prostituta. Tendo esse desdobramento, se tornou ainda mais traumática. E então, ele passou a associar essa frustração, esse trauma, ao pai. Nesse cenário, Azevedo Bandeira seria essa tradição patriarcal que chama os homens da família para desenvolverem atos heróicos. O Soares, que é aquele homem de confiança do Azevedo Bandeira, seria o próprio pai do Borges, que abre o caminho para que o Borges realize a masculinidade, a virilidade, mas que de algum modo contribui para que isso reste frustrado, né? Ele abre o caminho para logo depois fechar. Por quê? Porque o Borges, segundo ele confessou depois, teria ficado tão ansioso e no final não conseguido fazer nada com essa prostituta, porque ele começou a elaborar que, na verdade, aquela prostituta poderia ser a amante, né? A prostituta que dormia com o próprio pai dele e que, portanto, era a causa da traição à mãe. E o Borges, por si só, já tinha uma relação altamente conflituosa com essa mãe. Ele queria se libertar dessa mãe que era meio opressiva. Só que ele queria se libertar, ele não queria trair essa mãe. E aí ele não conseguiu consumar o ato sexual porque ele sentiu que se deitasse com a prostituta, estaria traindo a própria mãe, se somando à traição do pai. O Edwin Williamson, enquanto fala sobre isso, ele fala sobre isso nas páginas 256 e 260, 285 e 286, 319 e a 320. Enquanto ele fala sobre isso, ele fala da ideia que Borges tinha sobre a trindade. Porque há uma certa trindade aqui no conto. Ele achava a trindade assim horrorosa, uma ideia sádica, essa ideia da eterna relação com o outro, de uma relação com o outro que é indissociável. Por fim, eu complemento com algumas ideias, né, que eu colhi da Aline Aimee, de novo ela, vou deixar a referência ao vídeo que ela fez para o Morto aqui na descrição, em que ela vê o Azevedo como aquele que escreve a história de Otálora, que constitui a sua identidade. Diante da sua inação, ele permite que essa história do Otálora se desenvolva e ele determina os seus principais lances. Nesse sentido, o Azevedo Bandeira seria um melhor leitor do que o Otálora, porque o Otálora deixa-se atrapalhar por pistas falsas, ao mesmo tempo que o Azevedo, desde o início, consegue entender os sinais da ambição do outro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo eu deixo todas essas referências que eu citei e um texto que eu escrevi para essa leitura, que eu acredito que vai contribuir bastante para a compreensão dos contos. Se vocês gostaram, deem um like, deixem, por favor, nos comentários o que acharam dessas leituras, se inscrevam no canal, consultem as referências para expandir a interpretação dos textos e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!